Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Sabe, esse medo de encontrar alguém que seja perfeito, isso é inútil, porque todo mundo pode ser uma rosa, mas elas vêm com espinhos. Se eu dissesse a você que eu vou ensinar aqui hoje sobre o quanto Deus perdoa você, não importa o que você faça, com que frequência você faça, ou o quanto o pecado é grave, Deus perdoa você, Ele perdoa você completamente, sem criticar você, sem repreender você, e Ele nunca mais se lembra dos seus pecados. Você gostaria desta mensagem, você estaria batendo palmas durante toda a reunião. Mas não é isso que eu vou ensinar. Bem, talvez um pouco, mas hoje eu vou ensinar sobre algo que é uma mensagem que nós temos que ouvir de novo e de novo e de novo por toda a vida. E sabe, existem mensagens que nós não podemos ouvir apenas de vez em quando. Temos que ouvi-las constantemente. E uma delas é sobre nossa mente, nossos pensamentos. Alguém aqui tem algum problema com sua mente? Oh, meu Deus! Eu também. Com a sua boca? Oh, eu também. E com perdoar aquelas pessoas que ferem a nós, que ofendem a nós. Certo. Então, uma das coisas que Jesus ensinou muito foi a importância de se perdoar as pessoas. Ele fala a respeito disso, que devemos perdoar uns aos outros, porque Ele tem perdoado a nós. Eu acho que uma das razões pelas quais achamos difícil perdoar as pessoas é que nos esquecemos do quanto Deus perdoa a nós. E talvez, às vezes, só precisamos pensar um pouco sobre isso quando estamos tendo problemas para perdoar alguém, sabe? Ou pensamos que nem sequer é justo que Deus nos peça para perdoar essas pessoas. Talvez precisamos apenas nos sentar e pensar um pouquinho sobre algumas coisas pelas quais Deus já nos perdoou. Uma das razões pelas quais amamos tanto a Jesus é por causa de seu grande perdão e sua grande misericórdia, e o quão maravilhoso isto é. Então, Jesus era um contador de histórias, porque ao contar histórias, você dá às pessoas imagens, não apenas palavras, mas imagens que as ajudam a realmente entender a mensagem, e são as parábolas. Nós as chamamos de parábolas. Existem 39 delas na Bíblia, e embora eu não vá ensinar sobre todas as 39, porque seria uma série sem fim, eu já venho ensinando algumas delas, e hoje vou ensinar a respeito da parábola do servo implacável. E nós vamos começar em Mateus capítulo 18, começando no versículo 15. E deixe-me dizer antes de começar aqui, todos vocês parecem tão espirituais e também tão cheios da palavra e tão piedosos, mas alguns de vocês estão bravos. E alguns talvez tenham vindo hoje com alguém com quem você está bravo. Amém? Oh, escute, lembra-me quando eu e Dave costumávamos brigar no caminho para a igreja? Chegávamos à porta da frente, víamos a primeira pessoa tão espiritual quanto nós éramos. Fazíamos a nossa cara de igreja, ó, louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Entrávamos, sentávamos na primeira fila, saltávamos, aplaudíamos, cantávamos tudo, entregarei. Entrávamos no carro, brigávamos até em casa. Eu chegava em casa, ficava zangada com o Dave, não fazia comida para ele. Vamos lá. Bem, isso faz parte da fase de bebê do cristianismo, mas não é para crentes maduros. Amém? Nós não devemos nos ofender apenas porque alguém tenta ofender a nós, ou talvez eles ofendam você e nem sabem. A questão é que não devemos tomar a ofensa. Eu quero ajudá-lo hoje a ser bom em perdoar as pessoas. Eu quero dizer realmente bom. Eu quero que você comece a decidir que cada manhã
você vai perdoar alguém que irritar você mesmo antes que eles tenham uma chance de irritar você? Como seria isso? Porque eu posso garantir-lhe que todos os dias, a menos que você fique trancado dentro da sua casa, sozinho, alguém vai incomodar você, seja lá como for. Amém? Todos nós somos um pouco como cactos. Nós somos espinhosos, espetamos outras pessoas, incomodamos as pessoas. Portanto, quando alguém deixar você zangado, lembre-se que talvez você tenha deixado alguém zangado e você nem percebeu que fez isso. Verso 15, Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre a ele o seu erro entre você e ele em particular. Todos digam, em particular. Digam mais uma vez. Isso significa não contar para outra pessoa. Você não deve contar nem sequer sob o pretexto de que orem pelo seu irmão que errou. Vamos, eu aposto que realmente irrita a Deus quando nós usamos a nossa bela oportunidade de orar como uma oportunidade de contar histórias sobre outras pessoas. Agora, eu apenas estou lhe dizendo isso porque eu quero que você ore. Oh, cara. Então vá ter ele em particular e eu poderia acrescentar. Eu acho que é sábio reservar um pouco de tempo para orar antes de ir até o seu irmão ou a irmã para se certificar de que eles agiram errado e não era você que estava tendo um dia sensível. Ou talvez tenha sido você e não eles. Amém? É correto confrontar alguém se há problemas entre você e eles? Mas isso precisa ser feito da maneira correta. E o objetivo sempre deve ser levar a parte que ofendeu a um lugar de arrependimento, para que o seu relacionamento com Deus não seja prejudicado. Ir até eles nunca deve ser para fazer com que se sintam culpados ou se sintam mal, ou que eles saibam que você não gostou do que fizeram e que não vai tolerar. Se ele não ouvir, o versículo 16 diz assim: então leve consigo mais um ou dois outros para que cada palavra possa ser confirmada e atestada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em outras palavras, se ele não acreditar em você, então talvez se 2 ou 3 pessoas confirmarem que ele está se comportando de maneira errada, talvez ele as escute. E se ele não escutar a elas, conte para a igreja. Eu quero que você veja isso. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, então trate ele como um pagão e um publicano. Uau! Eu vou dizer algo. Eles lidavam com as pessoas no Novo Testamento de maneira um pouco mais dura do que a maneira como nós lidamos com as pessoas hoje em dia. Nós arrumamos um problema gigante ao nos tornarmos tolerantes sobre algumas coisas, sabe? Sob o pretexto de amarmos as pessoas. Mas você realmente não encontra esse tipo de comportamento no Novo Testamento. Se ele não prestar atenção neles, então trate-o como um pagão e publicano. Os publicanos, eles eram... Quero dizer, ninguém queria nada com o publicano. Mas aqui, novamente, era tudo para ajudar o homem. Não era para machucá-lo, não era para constrangê-lo, também não era para ser indigno ou ímpio. O objetivo era ajudar a levá-lo a um lugar de arrependimento. E sabe de uma coisa? Eu estava falando com alguém nesta manhã e ela está lidando com uma situação em que uma pessoa continua repetidamente fazendo a mesma coisa. É algo que está muito errado e ela disse, mas nunca houve qualquer consequência. E sabe, até mesmo a Bíblia diz que se uma pessoa pecar e não houver consequências, então ela continuará fazendo a mesma coisa de novo e de novo e de novo.
E o verso 18 é importante. Em verdade lhes digo que tudo que vocês proibirem e declararem ser impróprio e ilegal na terra é o que já está proibido no céu, e tudo que vocês permitirem e declararem apropriado e lícito na terra é o que já é permitido no céu. Então, em essência, ele está dizendo que nós temos grande autoridade, mas apenas autoridade para fazer aqui na terra o que o céu faria. Então, se você acha que se você ficar com raiva de alguém, ou se sentir tentado a ficar com raiva de alguém na próxima semana, se você acha que Jesus ficaria com raiva deles, então vá em frente. Mas se você tem certeza de que ele os perdoaria e oraria por eles, e até mesmo ministraria bênção sobre eles, o que eu posso te provar pelas Escrituras, então você não tem autoridade para ficar com raiva deles, mesmo que eles não se arrependam. Ainda assim, nós não temos autoridade para ficar com raiva deles. Nós ainda precisamos, da nossa parte, perdoar a eles. Isso não significa que você não vai lidar com eles de forma diferente, mas você ainda os perdoa. Então, nós temos a autoridade, mas apenas autoridade para fazer aqui na terra aquilo que o céu faria. E em seguida, no verso 19, também lhes digo, se dois de vocês na terra, agora isto é, Jesus dizendo tudo isso, também lhes digo, se dois de vocês na terra concordarem, harmonizarem juntos, fizerem uma sinfonia em conjunto a respeito de qualquer coisa que vocês pedirem, isso acontecerá e lhe será feito por meu Pai que está nos céus. O poder da concordância, o poder da unidade. Eu acho que você nem mesmo pode começar a entender o poder que existe num casamento onde existe paz, concordância e unidade. E podemos ter ouvido muito sobre a oração de concordância? Bem, nem sequer está realmente dizendo que existe tal coisa. Mas o que está dizendo é que se duas pessoas vivem em concordância e em harmonia, então suas orações, seu poder na oração é multiplicado muitas vezes mais. Quando pela primeira vez me ensinaram sobre a oração de concordância, ninguém se preocupou em me dizer que eu não poderia brigar com alguém durante toda a semana, e então, quando eu precisasse de um milagre, pedir a eles que concordassem comigo pelo meu milagre, e então voltar para casa e voltar a brigar? Alguém aqui já aprendeu sobre a oração de concordância, o quão poderosa ela é? E assim perguntar, você pode concordar comigo sobre isso? Eu estou doente, você concordaria comigo por minha cura? Eu preciso de um emprego, você concordaria comigo? Bem, essa oração é poderosa, mas é melhor encontrar alguém com quem você esteja concordando para fazer a oração. Você não pode fofocar sobre o seu pastor por toda a semana, e então, quando receber um relatório ruim do médico, pedir que ele concorde com você? Você sabe o tamanho desse problema na igreja? Quero dizer, há tantas pessoas que estão bravas com tantas pessoas e tantas outras pessoas que se ofendem toda vez que alguém as olha atravessado, alguém não aperta a mão delas, ou alguém não faz isso, ou alguém não faz aquilo. Nós temos que crescer, pessoal. Amém? Vamos chegar ao ponto em que quase sejamos impossíveis de ser ofendidos? Versículo 20, pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou eu, no meio deles. Agora ele não estava indo para outro assunto. Então aqui novamente, você sabe, nós dizemos bem, cara, Jesus está aqui porque há muitos de nós reunidos. Bem, eu acho que ele quer dizer que ele está feliz por estar em meio a pessoas que são amorosas e estão de acordo. Não apenas pessoas que estão sentadas no banco da igreja julgando a todos e fofocando e resmungando e reclamando e sabe, não que você faça isso, mas pode haver alguma pobre alma assistindo pela TV que precisa ouvir isso. Então Pedro foi até Jesus e sempre, um versículo após o outro, este é o mesmo assunto. Então Pedro foi até Jesus e perguntou, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim e deixá-lo ir? Até 7 vezes? Eu acho isso tão interessante. Você sabe, Pedro provavelmente ouviu os rabinos ensinarem o que eles ensinavam naqueles dias, que nós devemos perdoar até 3 vezes, mas a 4ª vez nós não precisamos perdoar.
Não sei de onde eles tiraram isso, mas era o que eles ensinavam. Então, Pedro achou que o padrão de Jesus seria um pouco maior, mas ele certamente não pensou que seria mais do que 7 vezes. Por que Pedro faria uma pergunta assim? Bem, eu estou totalmente convencida de que aqueles 12 discípulos realmente não se gostavam, nem tampouco se apreciavam mutuamente. Há informações suficientes na Bíblia que nos permitem saber que havia competição entre eles. Eles tinham ciúmes uns dos outros, e eu acho que fica bastante claro que Pedro tinha um pouco de dificuldade com a personalidade de João. Quer dizer, como seria andar com alguém como Pedro, ousado, agressivo, que não usa muita sabedoria com a boca, impaciente? Como seria andar com uma pessoa que chama a si mesmo de o discípulo a quem Jesus ama? Eu sou. E João escreveu o livro de João. E ele disse isso repetidas vezes. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. E toda a sua personalidade era diferente, ele era mais relacionado, gostava de ficar por perto e amando Jesus. E Pedro, ele era um homem de ação, ele queria ir fazer as coisas. E assim, eles tinham dificuldades, assim como nós temos dificuldades com as pessoas. Sabe esse mito de encontrar alguém que seja perfeito? Isso é inútil, porque todo mundo pode ser uma rosa, mas elas vêm com espinhos. A bondade, há pontos fortes e há fraquezas em todos nós. E quanto mais você ficar com qualquer pessoa, provavelmente mais eles irão irritá-lo de alguma forma. E esses 12 caras aqui, eles viviam juntos o tempo todo. Veja, vocês estão se cutucando, tipo... Ou se eu amo muito meu marido, mas ele faz coisas que irritam a mim, gente. E o engraçado em Dave é que quando ele sabe que me irrita, então ele faz isso mais para irritar-me mais, porque ele acha isso engraçado. Eu não vou entrar nas histórias do Dave, ou eu nunca mais vou terminar minha mensagem aqui, mas ele é... Quer dizer, posso lhe dar uma grande, longa lista de coisas que ele faz? E com certeza eu faço coisas que o irritam também, mas ele não diz nada, eu é que falo demais. Eu até fico feliz em contar o que ele faz que irrita a mim. E como eu já disse, ele acha engraçado. Ele pensou, bom, agora eu vou fazer um pouco mais. Então Jesus disse, não apenas 7 vezes Pedro, mas 70 vezes 7. E ele realmente, basicamente, estava dizendo quantas vezes for preciso perdoar. Agora, sabe, perdoar a mesma pessoa pela mesma coisa de novo, torna-se ainda mais difícil do que perdoar alguém por alguma vez. Agora, o perdão nem sempre significa que você precisa permanecer em algum tipo de relacionamento profundo com alguém, sabe? Mas tem a ver com sua atitude de coração em relação a esta pessoa. E uma das coisas que temos que perceber é que pessoas feridas ferem pessoas. E nós precisamos reservar mais tempo para orar e ter mais discernimento, não somente sobre o que as pessoas fazem, mas talvez por que elas fazem isso, porque elas se comportam da maneira como se comportam. Há uma razão para a nossa estranheza, sabe? E todos nós temos as nossas próprias falhas. Amém? Deixa eu te explicar o que eu quero dizer. É como se você fosse uma loja de descontos e você sabe que vai conseguir um preço melhor lá, mas tudo lá na loja tem algum tipo de defeito. Alguns são fáceis, outros são difíceis de encontrar, mas estão lá. Amém? E assim, então, tudo naquela loja vem como está. E veja, é assim que as pessoas vêm. Elas vêm como elas estão. E há um defeito em todo mundo, em algum lugar. Se você procurar o bastante, você andar com elas por algum tempo, você vai encontrar. Mas você deve ter em mente que você também os tem. Não apenas todos os outros, mas você também. Eu sei que eu devo ter muitos hábitos mais irritantes do que o meu marido tem, mas eu não vejo os meus. E mesmo se eu os visse, sou rápido em encontrar uma desculpa para eles. Para nós sempre há uma desculpa, mas para outras pessoas não há desculpa para se comportarem assim.
alguns de vocês terão que ir para casa e perdoar alguém. O perdão deve ser uma das lições cruciais da vida, porque Jesus falou demais a respeito dele. O perdão não justifica o mau comportamento, ele perdoa. O perdão, o tipo de perdão de Deus pode perdoar o imperdoável, o indesculpável e até mesmo o inimaginável. Jesus está pedindo que deixemos de contar quantas vezes nós perdoamos alguém. Bem, essa é a terceira vez que eu te perdoei, sabe? A terceira. A nossa raiva e recusa em perdoar nos custa muito mais do que nós podemos sequer imaginar. Número 1, dificulta nosso relacionamento com Deus. Mateus 6,15. Mas se não perdoarem uns aos outros suas ofensas, seus pecados imprudentes e intencionais, liberando-os, deixando-os ir e desistindo do ressentimento, assim também o Pai de vocês não perdoará suas ofensas? Uau, nossa, realmente acreditamos nessa escritura? Eu acho que não. Ele diz, olha, se você não perdoar outras pessoas, então eu não vou perdoar você? Isso é difícil para a gente aceitar. Você tem alguma ideia de quantas pessoas zangadas vão a Deus e pedem coisas o tempo inteiro? Pedem a Ele perdão pelos seus pecados ao mesmo tempo em que elas estão bravas com alguém pelo pecado delas? Vamos, você está acordado aí fora ou eu estou pregando para mim? Embora eu precise disso. A segunda coisa é, quando você permanece com raiva, você dá lugar ao diabo? Efésios 4, 26 a 27. Quando ficarem irados, não pequem. Veja, você pode ficar com raiva e não pecar. Deus não nos pede para nunca nos irritarmos, Ele apenas diz, controle a sua ira, não deixe que ela se transforme em uma área de pecado. Ninguém gosta de ser maltratado, não gosto quando as pessoas são grosseiras comigo. Nunca deixe sua ira, sua exasperação, sua fúria ou indignação durar até o sol se pôr. Cara, eu odeio quando fico com raiva antes de dormir e não me sobra muito tempo para corrigir isso, sabe? Às 7 da manhã é melhor, aí eu tenho todo dia para fazer cara feia. Eu tenho meu sistema. Agora eu vou dizer o quão tolo é. O quão realmente idiota a raiva é. Eu posso me lembrar de ficar com raiva do Dave e ir para a cama e eu pensava, eu não vou tocá-lo, eu não vou tocar nele. Eu não quero tocá-lo para ele não pensar que não estou zangada e eu quero que ele saiba que eu estou zangada. Então eu dormia bem na beiradinha do colchão a noite toda. Você percebe, sabe, tem pessoas, sim, olha para todas elas. Tudo bem, aqui estamos nós. Não tocarei em você, certo? Então eu passava metade da noite pendurada no colchão a ponto de cair da cama. Então ele acabava ficando com todos os cobertores e eu sentindo frio. Mas eu não vou pedir a ele coisa alguma. Eu não vou. Então eu congelava, deitada na beira do colchão e Dave roncava a noite toda tendo lindos sonhos. Agora, sabe o que a Bíblia diz? Que um tolo sofre muito mais do que um homem sábio. Amém? Uau! Ficar com raiva dá a Satanás uma vantagem sobre nós. Por sinal, ao longo dos anos eu cresci muito e eu não vou para a cama zangada. E não me importa se eu tiver que me desculpar por algo que eu acho que eu não fiz. Quero dizer, eu não vou para a cama zangada. Eu não vou trabalhar tão duro quanto eu trabalho para ter um relacionamento com Deus que eu tenho, para ter uma unção na minha vida, para pregar o Evangelho, para depois ir dormir zangada e deixar o diabo entrar. E realmente, isso é apenas uma ferramenta e uma tática de Satanás para roubar a presença de Deus de você, para impedir a sua unção, impedir seu poder, para que você esteja em desacordo e suas orações não funcionem. Não há nenhum lado bom nisso, não há nada.
Isso dá a Satanás uma vantagem sobre nós. Diz a Bíblia, 2 Coríntios 2, versos 10 e 11. Paulo diz, se vocês perdoarem alguém alguma coisa, eu também o perdoo. Porque o que eu perdoei, se havia alguma coisa para perdoar, foi por causa da presença de e com a aprovação de Cristo Messias. Veja o verso 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas artimanhas e intenções. Vamos lá, alguém precisa fechar a porta na cara do diabo. Bem, nós precisamos nos lembrar do quanto Deus perdoou a nós quando estivermos sendo tentados a ter falta de perdão com alguém que magoou a nós. Quando perdoamos, nós liberamos um prisioneiro. E esse prisioneiro